Minha gente, hoje nós vamos abordar sobre utensílios e vidrarias mais adequados para se trabalhar no laboratório de semissólidos. E eu sei que há muitas dúvidas relacionadas aos utensílios. Não vou para equipamentos. Na realidade, no final, dependendo do tempo e da interação de vocês, eu dou aí um bônus, um plus, mostrando aqui alguns equipamentos, não todos, tá? Então, o tema de hoje são utensílios e vidrarias aplicados no laboratório de semissólidos. Gente, é muito importante que você use os utensílios certos nas formulações certas. Por quê? Os utensílios e vidrarias, tá, vão ser a base para que o teu processo ocorra de forma correta e impacta na qualidade do teu produto final. Se você não usa o utensílio ou a vidraria mais adequada, por exemplo, para ajuste do volume final, você pode ter problema lá na frente. Se você não usa o utensílio ou vidraria para incorporar um determinado ativo na base, você pode ter problema lá no final, tá? Então, tem vários fatores que podem, se você não usar o utensílio de forma correta, de forma adequada, o utensílio ou a vidraria mais apropriada, você pode ter problemas relacionados à qualidade e segurança do teu produto, tá? Lembrando que eu vou focar aqui no setor de semissólidos, não vou entrar no setor de sólidos, tá? E claro, né, semissólidos e líquidos, certo? E claro que os utensílios tem alguns em comum dos sólidos e semissólidos, mas também tem utensílios que você usa no laboratório de sólidos e não usa no laboratório de semissólidos. Então, para cada setor, existem processos específicos, tá? Para formulações específicas. Então, o que é que eu vou produzir no setor de semissólidos e líquidos, ou líquidos e semissólidos? Só um parênteses aqui, eu particularmente eu separo, né? Se você for ver na legislação RDC67, tem setor é dividido em setor de sólidos, setor de líquidos e semissólidos. Eu, particularmente, não acho interessante você manipular formulações de líquidas de uso oral no laboratório de semissólidos. Eu separo, deixo uma cabinezinha no laboratório, deixa uma sala para produtos de uso interno. Tem gente que até subir, se você tem mais espaço, eu deixaria duas salas para o laboratório de interno. Uma para líquidos e formas diferenciadas, gomas, chocolates, e outra só para cápsulas e sachês, tá? Bem, então o que é que você vai manipular no laboratório de líquidos e semissólidos? Nesse caso, eu estou me referindo a formulações de uso tópico, tá? Você vai manipular loções, soluções, emulsões, que se inclui creme base, né? Loção cremosa, dependendo da formulação, né? Pode partir de emulsão, géis, tá? E outras formulações. Os PETs, né? iPads, LePets, tem aí uma grande variação de formulações para você trabalhar, tá? Formulações mais básicas, né? Como um simples creme com ureia, pode sair, né? Pode chegar aí essa demanda. Formulações mais específicas, como, por exemplo, fórmulas com ácido salicílico a 30% para peelings, né? Formulações que requerem uma técnica mais adequada ainda, ou até uma tecnologia para você manipular, tá? Determinadas formulações, anestésicos, tá? Hormônios, no caso de hormônios em base transdérmica, certo? Então, tem que ter muito cuidado. Só que no caso do hormônio, você vai manipular em cabine, certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, tá claro para você o que é que você vai manipular nesse setor? Quais tipos de substâncias? Shampoos, né? Os produtos capilares também, certo? Então, tem aí
grande variedade, né? Um universo sem fim, né? Maquiagens, tô aqui até com um lip gloss que a gente fez aqui para teste no laboratório, né? Não sei se vocês lembram. Maquiagem maravilhosa. Gente, eu amo esse lip gloss aqui que a gente fez. Tem um vídeo aqui no canal explicando, fantástico, abordando sobre técnica de preparo de gloss. Tá super em alta. Então, nossa, quem ama aí manipular, quem ama o setor de semissólidos? Levanta a mão. Quem já atua nesse setor, levanta a mão. Se você que é novo aqui no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Gente, logo quando eu iniciei minha carreira, eu comecei pelo setor de semissólidos, né? E, assim, um dos meus grandes professores foram os técnicos, eu aprendi ali no feeling dos técnicos e eu me apaixonei. Só que quando eu fui para, eu atuei por algum tempo na indústria, prestando assessoria, os nutracêuticos, os medicamentos, né, também é um universo que também muito apaixonante, que eu gosto bastante também, né? Cada um com sua peculiaridade. Então, eu particularmente eu estaria ali dividida, né? Se eu fosse escolher entre semissólidos e sólidos, opa, e agora? Eu acho que não dá para decidir. Amo os dois. Eu sou suspeita para falar, né, pessoal? Bom, então, como eu falei inicialmente, escolher uma vidraria, escolher um utensílio é de extrema importância, adequado, né? É de extrema importância para você entregar um produto de qualidade, pessoal. Essa é uma base. E sim, conhecer sobre os equipamentos, utensílios, vidrarias, tá? Como utilizá-los de forma mais adequada também se torna um pilar, tá? Seu domínio técnico vai fazer toda a diferença, certo? Nos processos, como você vai conduzir os processos e tomar decisões referente a etapas de produção, etapas de manipulação. Como eu falei inicialmente, produzir um creme com ureia é muito simples, mas vai ter, né, vai chegar em suas mãos formulações bem mais complexas, né? Teve até uma aluna aqui que perguntou também, hoje, na turma 16, sobre, que recebeu, ela mandou a fórmula da receita, que era uma associação com ácido mandélico com niacinamida, tá? E lá na prescrição, gente, olha isso, lá na prescrição tinha só assim, ó, veículo, eu vou até ver, não tá aqui, veículo, solução, não sei se quem me perguntou tá aqui, da turma 16. E aí, olha isso, né? O quanto você tem que ser rápido, porque vai chegar a formulação, se você não tiver esse domínio técnico aqui, e agora? No curso de cálculos, teve uma aluna que falou, Alana, eu confesso que chegou receita com transformação farmacêutica, chegou receita para eu transformar, eu não sei, não lembro se era Venvance, e eu perdi, porque eu, sinceramente, eu não sabia fazer o cálculo, não sabia a técnica, perdi. Então, não seja, pessoal, não seja esse profissional que perde receituário por não saber, tá? E a base está aqui, ó. A base está aqui. Tudo começa assim do que você vai usar para manipular. Combinado? Quem está animado aí, levanta a mão. Então é o seguinte: primeiramente, quando nós vamos pensar em utensílios e vidrarias, não cheguei em equipamentos, né? Pode ser que eu fale no final, ao final. Mas o fato é que você precisa entender, você precisa ter aqui mapeado os processos sobre o que você vai manipular na farmácia. Então, por exemplo, um dos processos que você faz em um laboratório de semissólidos ou é pesar a matéria-prima ou é medir volume. Vocês concordam? Pesar a matéria-prima, medir volume das substâncias, incorporar sólido em líquido, sólido, substância sólida em semissólidos, em uma base semissólida, misturar líquidos. Vocês concordam? Então, para isso eu preciso de quê? Ter equipamentos, utensílios e vidrarias que me ajudem, tá? A fazer, a desenvolver as técnicas, fazer os processos.
Então, pesagem, tá? Um ponto que eu vou abordar, pesagem sobre o que é que eu posso usar para pesagem de matérias-primas, tá? Tem até um conteúdo no nosso canal do Instagram que eu falo e gerou até bastante interação de vocês, porque é muito comum, e eu fazia isso, tá? Pesar diretamente a matéria-prima num grau. Não é o mais adequado por conta da questão da precisão e exatidão. O grau é um instrumento muito pesado, e aí, se eu for um utensílio muito pesado, e se eu for pesar uma pequena quantidade, pode impactar, né, em um erro de pesagem, certo? Então, se você for pesar uma base, né, uma quantidade maior, ok. Mas se você pesa 0,5 aqui no grau, não é interessante, tá? Então, para pesagem, se for pesagem de pó, posso usar o papelzinho manteiga. Existem outros utensílios, como a própria barca de pesagem, né? Aquela estrutura, aquele recipientezinho muito semelhante aquele recipiente do shoyu do sushi, por exemplo. Pessoal, o copinho pode pesar no copinho? Pode, só que você tem que ter cuidado para não ficar. Eu recomendo que você trabalhe com superfícies lisas. Esse copinho aqui eu trouxe proporcionalmente, porque esse eu já não sugiro que você use. Opte por copinho com a parede lisa, tá? Esse copinho, como tem essas fissuras aqui, ó. Ele tem copinho plástico, né? Descartável, como tem essas fissuras, pode ficar pó retido aqui nessas fissuras, tá? Ok? Então, Alana, pesagem de líquidos. Pesagem de líquidos, você vai avaliar se realmente você vai pesar líquido e não medir o volume, tá? A dica que eu te dou é que, se na ficha de pesagem, né, vier em ml, você vai medir. Se vier em grama, você pesa, tá? A Alana veio em ml, mas eu quero pesar. E você tem que considerar a densidade. Como é que considera a densidade? A densidade é para você fazer no teu controle de qualidade, né? É uma etapa do controle de qualidade. Mas você quer fazer uma checagem, né, da densidade. Você vai usar o piquinômetro, que é uma vidraria do controle de qualidade, mas eu trouxe porque eu me referi à densidade, certo? Então, através do piquinômetro, você calcula a correlação peso-volume do líquido, tá? Ok? Gosto de trabalhar muito com vidro relógio também para pequenas proporções, certo? Inclusive, dá para você fazer a pesagem dos líquidos, né? Adicionar pequenas proporções de glicerina. Ó, líquido também não é interessante aqui, ó, porque se o líquido ele é viscoso, fica aderido. É interessante pesar no becker? Também não. E tem um detalhe, né? Além de também ficar aderido pó ou líquido aqui, tá? Principalmente se o líquido for viscoso, quanto maior a área de contato e quanto maior a cavidade, maior vai ser a perda do meu processo. Então, aqui, ó, eu tenho uma área de contato grande por conta das paredes do becker. Então, não é interessante você pesar aqui no becker, tá? Opte por superfícies planas ou côncavas, né? No caso do vidro de relógio. Gosto muito de usar vidro de relógio. Mas eu sei que para farmácia com manipulação, quando você tem muita demanda, o vidro de relógio não é muito prático, porque tem que ficar lavando. E, né, facilmente é fácil de quebrar. Que é uma das desvantagens de você trabalhar com vidrarias, né? Quebra muito facilmente, tá? Mas as vidrarias para você fazer as medições de volume, né? Você consegue fazer a calibração, inclusive, né? Que foi uma das perguntas. Sim, instrumentos, né? Vidrarias que você vai fazer medição de volume, principalmente, né? É fundamental que elas estejam calibradas. E eu sei que aqui, pessoal, a gente precisa realmente abrir a questão da viabilidade. Jamais eu vou chegar para você e falar, eu tenho
50 vidrarias da minha farmácia, em calibrar todas fica inviável economicamente. Então, trabalhe, pegue uma proveta de 100, uma proveta de 50, uma proveta de 10, ou uma que você use mais, tá? Alan, tem que ser todas as provetas. Você usa para medir líquidos uma proveta de 10, então deixa calibrada, tá? Eu não estou aqui, não é porque eu não tenho mesmo no meu laboratório. A gente presta serviço no controle de qualidade com os instrumentos, né? Obviamente da farmácia, porque as pessoas vão, o nosso farmacêutico ele vai no local fazer desenvolver o controle. Mas o balão volumétrico é bem legal, tá? Para fazer soluções de forma precisa. Na prática, aqui no laboratório, não é tão no laboratório de semi-sólido não é tão usado, mas também é um excelente uma excelente vidraria de precisão, balão volumétrico, né? Então tem balão volumétrico de 10, de 100, então vai depender aí da tua solução, tá? Ok? Para quem está chegando agora, eu estou abordando sobre vidrarias e utensílios por etapas, tá? Relacionado ao processo do laboratório de semissólidos e líquidos, tá? Ok? Então, eu abordei sobre pesagem, tá? Quando eu quero fazer a etapa de micronização, levigação, triturar, o que é isso, Alana? É quando eu quero incorporar, quero reduzir o tamanho das partículas de um determinado pó, um exemplo, ácido salicílico, eu vou triturar para incorporar em uma base, tá? Então, não é ideal você simplesmente adicionar o pó, jogar o pó na base, porque a probabilidade da tua formação ficar arenosa é muito alta, ou formar grumos. Então, a técnica é triturar. Muitas vezes a gente leviga ou pré-solubiliza, né, com agente solubilizante ou levigante. Não vou adentrar aqui, tá? Mas tem muito conteúdo relacionado ao nosso canal, aproveita. Trituro, formo uma pastinha, né? Se eu fizer a levigação, e incorporo a base ou parte da base. Para isso, você vai usar, gente. Quem nunca usou isso daqui? Gente, dá vontade de dormir, né? Grau e pichilo. Grau e pichilo, esse daqui, se eu não estou enganada, a capacidade dele é de média de 120. 120, se eu não estou enganada. 120. Mas existe de 180, o de 360. Então, recomendo que você tenha grau e pichilo para trabalhar com pequenas, médias e grandes proporções, tá? Ok? E o que eu tenho aqui é o de porcelana, que é ele tem que ser revestido, tá? Mas existe também o de vidro, tá? Tem um de porcelana que ele é muito poroso, ele é rugoso, não é interessante, né? Forma fissuras, pode ficar pó impregnado aderido ao grau, né? E aí não é interessante, certo? Então tem vários, você pode adquirir, ter vários tamanhos, desde um menorzinho com capacidade de 60 gramas, 120, 180, 240, 360, 500, tá? E aí dá para você trabalhar melhor. Quando você vai manipular uma quantidade muito grande de um semissólido, você pode trabalhar com recipientes maiores e recipientes, até se você se for só para mistura, tá? Você pode trabalhar com recipientes PET, com material PET, tá? Mas para fazer a mistura, tá? Ok? Falando em mistura de líquidos, né, em semissólidos ou líquido e líquido, você vai fazer essa mistura. Você pode fazer no próprio recipiente, grau, ou nesse recipiente que eu te falei, de PET. Opa, quase. E aí você vai fazer a mistura com o uso de quê? Se você usar um grau, tem a técnica da espatulação, né? Que você insere, que eu não vou adentrar aqui, mas tem farmácias que tem uma superfície, né? Uma
superfície de mármore, granito, né, e faz a mistura na própria superfície. Eu, particularmente, não é muito a minha metodologia, mas é uma opção. Tem farmácias que faz a mistura no próprio saquinho. Eu odeio, assim. Não estou falando que é errado, não, tá, pessoal? Mas visualmente, para mim, eu não consigo ver, sentir aqui. Então, para mim, eu não gosto, tá? De fazer a mistura no próprio saquinho. Eu gosto de pegar aqui, ó, e misturando e vendo. No final, eu testo o sensorial, adiciono no vidrinho de relógio para ver se não tem pó, tá? Então, você vai fazer o uso a gente chama de espátula, ou mais especificamente o pão duro, tá? Enfim, achei esse nome não muito bonitinho, mas é o que você chama, né? A nomenclatura. E aí você vai mexer aqui, tá? E aí, superfície côncava, tá, gente? Quando são substâncias viscosas, emulsões, gosto de trabalhar com esse recipiente côncavo. Alana, eu posso fazer essa mistura em um becker? Pode, mas aí você não tem tanta mobilidade, nem para você tirar algum grumo, mas também é uma possibilidade, tá? Só tem que ter cuidado para aí é o que eu falei, quanto maior a área de contato, a superfície de contato, maior, se você não tem tanta experiência, maior a probabilidade de perda. E praticidade, né, gente? É mais chatinho para eu puxar aqui todo o conteúdo do que no grau, tá? Que eu tiro rapidinho, pá, em vaso, maravilhoso, tá certo? Ok? Então, quando você vai trabalhar uma mistura de líquidos, né, substâncias que não têm viscosidade, né, por exemplo, você vai adicionar um minoxidil no veículo hidroalcoólico, no veículo capilar, na base espuminho, você pode usar para misturar o becker, tá? Com a ajuda de um bastão. Sem desse bastão, o bom é quando tem aula aqui, todo mundo mexendo, ó, vira uma banda aqui, né? Com a musiquinha. Eu adoro esse barulhinho, ó. Amo. Quem ama esse barulhinho? Eu gosto mais desse barulhinho, dessa zoadinha, né? Do que aquele barulho dos sólidos. A galera aí dos sólidos não vai gostar mais, gente. Aquele barulho de tabuleiro deixa quem tá acostumado a gente ficar atormentado, né? Pá, 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 pá. Aqui, ó, eu acho mais delicadinho esse som. Então é isso. Gente, existe cuidado quando você for adquirir para galerinha que vai ser a primeira vez que vai adquirir os seus utensílios. Alguém aí está abrindo farmácia? Está abrindo um laboratório? Quando você for adquirir os bastões, tenta sempre ter um parâmetro de espessura. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma régua. Ó, a espessura desse é de aproximadamente, o diâmetro é 0,8 centímetros, certo? 0,8 centímetros. Esse daqui é quase a metade. Esse daqui é aproximadamente 0,5 centímetros, tá? Dependendo da proporção, por exemplo, esse menorzinho, ok, de você usar com becker menorzinho, né? Esse becker é de 50 ml. Esse becker você usa muito no laboratório. O becker de 50 ml você usa mais no laboratório de controle de qualidade. Os de semissólidos, né? Eu sugiro que você tenha mais. O que você usa mais mesmo é o de 150 a 250 e, dependendo da tua demanda, até de 500. Mas é importante, quem está começando, tenha pelo menos 2 de 500 e um maior, né? Esse maior de 1 litro pode até ser de plástico, tá? Ok. Vocês devem estar percebendo que a maioria são vidros, né? Que eu uso. Porque o plástico, além de ficar a substância impregnada, ele vai ficando amarelado, esteticamente não é legal, a precisão também.
tá? Não é interessante, eu não consigo calibrar, então plástico para mim não é a melhor opção, tá? Ok? Então você vai optar por bastão para fazer a mistura no becker ou no cálice. Gente, quanto mais, eu lembro que eu aprendi isso com um farmacêutico na época que eu era estagiária, ele falou a seguinte frase: Alana, quanto menor o diâmetro da vidraria, maior a precisão. Então, entre um cálice e um becker, né? Qual é o mais adequado para medir, para completar o volume final? Estou manipulando a solução de minoxidil, vou completar o volume final para 100. Qual é o mais preciso? É uma dúvida que não está muito dentro do assunto, mas eu vou responder porque eu achei interessante essa pergunta da Correia Simônia. Ela perguntou: eu posso triturar a ureia e deixar armazenada? Quando você tritura a ureia, você está submetendo a ureia em um processo mecânico, né? Então, querendo ou não, acaba influenciando na estrutura química e tudo mais, certo? Eu não tenho nenhum relato, ou não vi nenhum estudo que fale que é proibido, mas eu particularmente sugiro que você triture só para incorporar a base, no momento ali de incorporar a base. Não vejo muito sentido você triturar, porque dependendo do instrumento que você vai trabalhar, você vai ter muito trabalho triturando muito ou pouco, certo? Então, eu não recomendo que você armazene a ureia triturada, não, tá? Porque pode ter alguma reação, né? Quando você tritura, ela não tá ali, não fica na sua forma base, tá? Então, triture e já incorpora a base para transformá-la para ir para o produto final, tá? A Ana disse que pretende abrir ou comprar. Legal, Ana, você está no lugar certo. Buscando informação. Pessoal, eu recebo muito, a gente faz reuniões consultivas e eu recebo muitos empresários, farmacêuticos, até farmacêuticos que já atuam na área, com uma visão bem distorcida da realidade de um laboratório com manipulação. É um mercado bem especializado que isso daqui parece óbvio, inclusive eu achava tão óbvio que nunca tinha feito um conteúdo desse falando de vidrarias, né? Mas o que eu já vi, né, nesses últimos anos de laboratórios que a gente pega assim na implementação do processo ou na etapa já de a farmácia com um ano que nunca usou um determinado equipamento. Por exemplo, o pessoal compra muito agitador magnético e quase não usa, né? Determinadas vidrarias ficam encostadas, sabe? Então é muito importante você ter essa informação, buscar informação desde o início. Ó, a Laiana colocou, esse ponto é também muito importante que a Laiana colocou. Ela fica empedrada, né? E é natural, porque quando a matéria-prima é triturada e a ureia ela é hidrossolúvel, né? Ela tende, como ela muda a sua conformação base, né? Você tá ali com esfera e reduz o tamanho da partícula, ela sim pode absorver umidade, tá? Isso serve para toda a matéria-prima. Aumenta a superfície de contato, entra em contato maior, quando você aumenta a superfície de contato da partícula, ela tem um maior contato, né, com o ar, com o oxigênio, né, com a água, tá? E aí ela tende a empedrar. Muito bem, Laiana, excelente observação. Que bom, Náudia. Fico bem feliz. Tá, pessoal? Então, sim, o cálice ele é mais preciso. Então, quando eu quero completar um volume, eu vou usar, né, como parâmetro o cálice, tá? Ok? Mas em termos de mistura, tá? Isso dependendo do tipo de formulação, o teu becker estando calibrado, tá? Aí, ok. Não vejo problema, mas com certeza o cálice ele é mais preciso. Se for para formulação oral, fazendo becker nem pensar, tá? No cálice sempre, inclusive diluição de vitamina D, entre outros. Não vou entrar aqui.
Pessoal, o Becker, né? Existe a variação dele nos tamanhos, né? De 50 ml, de 100, 150 ml, de 250 ml, de 500. Esse daqui, ó. Olha isso, um simples detalhe faz toda a diferença. Esse Becker aqui eu comprei, mas eu quase não uso. Por quê? Porque ele tem o cano longo, certo? E o diâmetro dele é menor. Então, por exemplo, eu quero submeter, vou manipular um chocolate, né? Que não é o caso aqui, o nosso foco é semissólidos, mas você vai manipular uma emulsão, né? Do zero, vai trabalhar com cera. Se eu quero fundir a matéria-prima, o bom é porque ele não tem tanta superfície, a área dele é menor aqui. Mas, compensação, demora mais para fundir, porque o contato com a placa, né, da chapa aquecedora ou do fogão elétrico, ou até o banho-maria, vai ser menor. Então, o meu processo vai ser mais lento do que quando eu manipulo aqui. Eu manipulando aqui, eu tenho, né, uma maior área, né, quando você compara, ó, esse de 500, como ele tem a gente chama o diâmetro maior, né, cano curto, a gente chama de cano curto, ó. Olha a diferença. É o mesmo volume, ó, certo? E, tá? A gente chama de cano curto, esse daqui. Então, esse de cano curto, ele é mais prático em termos de acelerar o processo de aquecimento, de fusão das ceras, tá? Que você vai manipular base, batom, enfim, a base de uma emulsão, tá? Ceras, e aí você consegue uma maior agilidade no processo, certo? E para medição de volume, tá? Você vai optar por uma pipeta. A pipeta de vidro, que é a pipeta graduada, eu não tenho aqui. Eu tenho, a gente usa, a gente, para medir volume, a gente usa muito a proveta de vidro. Entretanto, o mais preciso mesmo é a pipeta. Eu tenho aqui a pipeta de pastel, que a gente usa mais para adicionar as gotas ou para transferir e a pipeta de pastel ela é descartável, né? Então, quando eu vou transferir de um frasco, vou imergir, né? Quero pequenas quantidades daquele líquido, daquela matéria-prima líquida. Eu adiciono no frasco, claro que tem que estar limpa, né? Obviamente adiciono no frasco, sugo a quantidade que eu quero e adiciono as gotas, quando eu faço a contagem, a medição em gotas, enfim. Eu gosto de usar a pipetinha que você tem, dependendo da pipeta, essa daqui é de 3 ml, mas tem até de 1 ml, é baratinho, gosto muito, muito prático, certo? E te impede de, facilita quando você vai querer adicionar um líquido, e eu sei que tem uma galerinha aí que adiciona na tampinha, porque eu já fiz isso, tá, gente? Eu adicionava na tampinha quando queria transferir o líquido, né? Para não entornar o líquido ali na minha mistura, se passar ali do volume ou do peso, né? Não é legal. Aí acaba com a minha formulação, vou ter que refazer, vai desperdiçar ali matéria-prima. Então, para você transferir essa quantidade que você precisa de forma mais segura, você, né, tem uma galera que usa a tampinha, que não é legal, porque a tampinha fica resíduo na tampinha, né? Deixa o pote molhado, enfim. Então, usa a pipetinha para transferir, que é super prático, maravilhoso. E o custo é bom, tá? O custo da pipeta. Ok? Então, também para a proveta, ela tem em plástico e o bastão também tem plástico, certo? O bastão tem plástico. As provetas têm vidro em plástico. Alana, preciso de uma proveta de 1000 ml. Olha, eu uso na minha prática, eu usava muito de 1000 ml quando eu tinha saída muito grande de veículo capilar, tá? Era basicamente veículo capilar, onde eu fazia um semi-acabado aí de 1 litro. Ok,
mas também precisa você ter vários. Tendo só uma, caso você precise manipular um volume maior, ok, você tem ali um utensílio, tá? E pode ser de plástico, certo? Voltando para as espátulas, tá? Eu apresentei essa daqui, que ela é mais durinha. Mas eu gosto muito também dessas mais maleáveis, mais flexíveis, tá? Porque eu consigo, ela consegue flexibilizar mais aqui, ó, quando eu faço esse movimento aqui de mistura. E puxo a formulação semissólida, certo? Gosto muito dessa daqui. Tem essa daqui que eu uso mais para pegar bases mais viscosas, né? Pesar bases mais viscosas, ela é mais durinha, né? Ela é durinha e nada flexível. Essa é uma espátula mesmo, né? Para também transferir pó, né? Eu falei da pipeta para transferir líquido, né? Do seu frasco original para a formulação, por exemplo, para você fazer a etapa de pesagem. Na etapa de pesagem, você vai transferir, você pode usar a colherzinha plástica descartável, né? E aí é um custo baixo, mas você também tem que ter um cuidado com contaminação cruzada, tá? E também tem esses utensílios, né, que são os medidores que você pega a quantidade de pó e vai adicionando, tá, na tua formulação, tá? Certo? Ok. Uma dica é quando a formulação ela é muito viscosa, quando a matéria-prima, aqui quem trabalha com plantarengue, pantenol, tem as matérias-primas. Gente, quem já trabalhou aqui com coaltar? Eu lembro que eu fui fazer, há muito tempo atrás, eu fui fazer o controle de qualidade de coaltar, quase não consegui mais tirar do pique, não. Tinha vivendo e aprendendo, né? Às vezes a gente, pega a vidraria errada, ops, era para eu ter pego a outra. E tá tudo bem, pessoal. É prática, tá? Isso daqui, a partir do momento que você vai buscando esse conteúdo, tá aqui junto, você vai se familiarizando cada vez mais com o tema. Quando você for colocar ali a mão na massa, você já lembra de uma dica que eu te dei aqui, ou que um colega comentou aqui. E é isso, gente, é sobre essa troca que vai fazer toda a diferença, tá? Então, eu acredito que eu abordei tudo sobre os utensílios e vidrarias. Alana, fala um pouquinho sobre equipamentos. Posso falar. Equipamentos tem só para a gente finalizar com bônus para vocês. Não vou mostrar, porque, enfim, levaria mais uma hora aqui para detalhar sobre o equipamento. Mas eu recomendo que no setor de semissólidos você tenha pelo menos duas balanças, uma de 2 casas decimais, já atende que tem uma capacidade maior, de 3 quilos, e uma de 3 casas decimais. Você não precisa ter uma balança analítica no laboratório de semissólidos, mas é importante você ter pelo menos uma na sua farmácia, porque se precisar fazer uma pesagem menor, você vai ter ali uma balança, tá? A balança, né, que você vai fazer a pesagem, misturador, né, o misturador ou agitador mecânico, agitador magnético, o agitador mecânico, se você for fazer bases, tá? É bem importante, é bem legal, tá? Você tem que ter a hélice adequada, que é a hélice dentada, é mais adequada, tá? E, gente, esse equipamento aqui, eu tenho alguns vídeos no canal sobre ele, é um moinho de rolos, esse é da GAK. E há um tempo atrás eu não falava sobre ele porque eu, de fato, eu não conhecia, certo? E depois que eu passei a usar aqui no laboratório, nas aulas, nos nossos testes, nossa, gente, e escuto relatos de alunos, né, que adquirem, alunos, clientes, faz toda a diferença para manipular substâncias de difíceis incorporação, né? Ácido salicílico, hormônios, anestésicos, peelings. Gente, é excelente. É de fato qualidade de vida no laboratório, tá? Então, esses são os principais equipamentos que eu sugiro que você tenha
no teu setor de semissólidos. Então é isso, queria agradecer a participação de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.